Bom, pessoal, vamos começando agora essa apresentação de tópicos da aula sobre o período da Nova República, ou redemocratização, o último período que a gente estuda na disciplina de História da Política Externa Brasileira. Como eu já tinha dito para vocês em aula também presencial, que esse é um período que eu adicionei ao plano de ensino, mas que no plano oficial não estava previamente estipulado, iria até o período do autoritarismo burocrático da ditadura militar. Isso é apenas um adendo aí às nossas discussões previamente realizadas. Lembrando, perdão, que vocês vão ter essa apresentação dos tópicos por vídeo, tem uma apresentação também por PowerPoint que está disponível para vocês e a atividade dessa disciplina já vai estar disponível hoje. Vocês têm o prazo até sábado à noite para entregar essa atividade. O envio sendo feito pelo Moodle também. Bom, esse último período, ele, como nós observaremos, ele tem algumas alterações em relação ao período prévio, mas também apresenta algumas continuidades, algo que nós já observamos ao longo do tempo na disciplina, nos vários períodos analisados. Existem algumas rupturas e mudanças, alterações, mas há um certo fio condutor que perpassa a história da política externa brasileira, que nós vimos nas primeiras aulas, os vetores, os princípios que dizem respeito à construção histórica da política externa brasileira, que vão ser, ao longo do tempo, reafirmados, principalmente após o início do século XX, com o começo da institucionalização da diplomacia brasileira com o Rio Branco. A partir daí se consagram esses princípios e os vetores tradicionais, de fato, vão se conformando, tanto na visão do desenvolvimento, ou crescimento, ou modernização, quanto na visão da autonomia ou soberania. Essa perspectiva dos dois vetores, independentemente de qual interpretação se tem, eles vão permanecer ao longo do tempo. Para esse período específico, o período da Nova República, primeiro é preciso ter em conta o próprio processo de mudança institucional do regime autoritário militar para o regime democrático civil que vai se instalar de fato em 85, com a ascensão ao poder do José Sarney, depois da eleição indireta pelo colegiado eleitoral, ou seja, uma eleição parlamentar, que elegeu a chapa Tancredo Neves e José Sarney para presidência e vice. Depois, com o falecimento do Tancredo Neves, o Sarney acaba sendo quem assume a presidência da República, a partir de março de 85. Mas o processo de transição democrática do regime autoritário para o regime democrático se deu de uma forma específica, se deu de uma forma negociada, que se conceitua como uma transição pactuada, onde não se observam grandes rupturas entre um regime e outro. Na verdade, a transição, a abertura do regime autoritário, que começa a permitir a transição para a democracia, começa lá em 1979, quando nós temos aí uma abertura do sistema partidário, a possibilidade de sair daquele bipartidarismo entre Arena e MDB, e novos partidos começam a ser criados. Então, a própria arena político-partidária começa a se pluralizar minimamente, e, por outro lado, também, em 79, a lei de anistia, que começa a abrir o espaço para antigos opositores do regime, que estavam exilados, retornarem ao Brasil. Claro, ao preço de não se ter aí nenhum tipo de justiça de transição contra os militares posteriormente. Dessa forma, há um acordo entre elites que vai retirar o elemento militar do poder executivo e retomar o poder civil. Mas não há nenhuma grande ruptura entre um modelo e outro. Na verdade, é uma transição feita por cima, sem um grande apelo à participação popular. Vale a pena lembrar que o principal movimento de participação popular nesse processo foi o movimento das diretas já em 84, que não conseguiu a emenda constitucional para a eleição direta
em 85. A eleição acabou sendo indireta no Congresso, ou seja, a participação da sociedade foi pequena, né, no processo de transição, sendo fundamentalmente uma mudança entre elites. Isso se observa também dentro da política externa brasileira, até porque a política externa brasileira, durante o período militar, a diplomacia em si continuava sendo capitaneada pelo Ministério das Relações Exteriores com o elemento civil, né? Ou seja, como nós já vimos na última aula, no estabelecimento do regime de autoritarismo burocrático, é uma aliança entre setores militares e setores civis, onde a diplomacia acabava sendo utilizada também, de alguma forma, pelos militares saberem que não tinham conhecimento específico para o exercício da diplomacia, optou-se pela manutenção do elemento civil, né, elemento burocrático, que já trabalhava com a questão diplomática, mas, obviamente, dentro dos limites aceitos pelo regime autoritário. Ou seja, diplomatas que contrariavam as diretrizes emanadas pelo poder militar, obviamente, acabavam sendo prejudicados nesse processo, né, sofrendo algum tipo de retaliação ou mesmo de repressão. Mas o fato de haver uma certa continuidade faz com que a política externa brasileira, no processo de transição, seja um elemento que permita essa reacomodação de interesses e uma dificuldade de ruptura até com o passado. A política externa brasileira acaba adotando um processo de moderação construtiva. O que seria essa moderação construtiva? Como nós vimos também na última aula, há uma existência de uma infinidade de correntes de pensamento dentro do Itamaraty. E, nesse sentido, a política externa brasileira para a instalação da democracia funcionou também como um setor de mínimo debate sobre correntes de pensamento, que vale a pena lembrar, dentro do Itamaraty tem setores mais autonomistas e nacionalistas e setores mais vinculados ao alinhamento e ao bilateralismo, né? Setores mais de enquadramento ao sistema internacional e setores mais de universalização de parcerias e de atuação como ator global por parte do Brasil. Ou seja, existe uma infinidade, né, de correntes. Obviamente que em cada período de governo, uma determinada corrente vai se alinhar com o grupo político que detém o poder naquele momento. Agora, a possibilidade de, quando um novo grupo político assume o poder, existir um grupo interno, uma corrente interna do Itamaraty que possa ser utilizada para levar adiante a política externa brasileira, é um elemento que faz com que a política externa brasileira possa ser considerada um elemento de moderação dentro do regime democrático brasileiro entre as várias correntes de pensamento, grupos de pressão e de interesse que existem na sociedade. E a política externa brasileira também foi um elemento de mudança na continuidade entre o regime autoritário e o regime democrático que se estabelece. Porque, como eu acabei de mencionar para vocês, dentro da diplomacia brasileira não houve uma grande alteração entre a estrutura previamente existente no regime autoritário e a estrutura que veio a surgir com a democracia, até porque durante o regime autoritário a diplomacia continuou a cargo da burocracia institucional do próprio Ministério das Relações Exteriores, né? Dessa forma, nós não observamos grandes rupturas assim entre um modelo e outro. Mas é claro, essas mudanças na característica institucional do regime prévio para o novo regime trazem as suas consequências. Por exemplo, com a inserção de novos atores da sociedade pressionando a institucionalidade política, obviamente o Itamaraty também acaba sendo minimamente pressionado pelas demandas existentes na sociedade. Ou seja, não é mais pura e simplesmente os interesses da elite governamental que são transpassados para a elite diplomática. A partir de agora, há um terceiro elemento, um terceiro espaço de pressão, que são os grupos de pressão de interesse da sociedade, né? Com o apoio dos próprios grupos midiáticos, que acabam divulgando as suas posturas, fazendo com que o Itamaraty tenha que minimamente dar algum tipo de resposta às demandas dos mais variados grupos de pressão. Obviamente que algumas pautas vão acabar sendo priorizadas, mas mesmo as pautas que não são priorizadas devem ter uma mínima resposta pela pressão feita por esses grupos. Claro que isso vai depender também da capacidade de exercício de poder de cada um dos grupos presentes na sociedade.
Ao longo do processo de redemocratização, o que nós podemos observar, de fato, é que as mudanças de governo que vão existindo desde 85, por mais que elas não representem grandes pontos de inflexão dentro da política externa brasileira, representam a intensificação de determinadas pautas da agenda específica daquele governo. Ou seja, por mais que há uma linha geral que perpassa todos esses governos na formulação e implementação da política externa, ainda assim algumas pautas tornaram-se centrais que acabam dando um caráter específico para cada um desses governos. Nesse sentido, o primeiro dos governos, o Sarney, de 85 a 90, representou, por um lado, o retorno do bilateralismo, especialmente das relações privilegiadas com a Argentina, na defesa pela democracia que os dois países que estavam no processo de transição vão fazer, assim como uma certa reaproximação do eixo dos Estados Unidos, mas ainda muito incipiente. E, por outro lado, uma tentativa de manutenção do desenvolvimentismo, o último suspiro do desenvolvimentismo nesse período do Sarney de 85 a 90. Vale a pena lembrar que esse é um momento onde a preocupação com as questões macroeconômicas, com a crise da década de 80, era central. Essa preocupação era central e acabava moldando muitas vezes a atitude da política externa diante do sistema internacional. Vale a pena lembrar que isso trouxe, de alguma forma, uma postura de autonomia pela distância adotada pelo governo de crítica da estrutura internacional, basicamente da estrutura financeira, até porque o momento de crise econômica trazia consigo essa necessidade aí de alguma postura diante do Centro Financeiro Internacional, e a postura adotada nesse momento era uma postura de crítica. No governo posterior, o governo do Collor, já vai ter uma postura de enquadramento no sistema internacional. E aí as relações bilaterais com os Estados Unidos tornam-se fundamentais, até porque no governo do Collor busca-se eliminar com o legado do desenvolvimentismo e enquadrar o Brasil dentro da onda neoliberal, dentro do consenso de Washington. Mas as preocupações internas ainda eram essenciais. Vale a pena lembrar que é um momento onde a crise de hiperinflação chega ao seu ponto máximo, o seu clímax aqui, né? Além disso, as preocupações políticas do governo, as denúncias de corrupção e as pressões da oposição que acabam levando ao processo de impeachment e à renúncia do Collor em 92. O governo Itamar Franco já busca, de alguma forma, um reenquadramento no sistema internacional, fundamentalmente visando a captação de recursos para conseguir estabilizar a economia brasileira, ali entre as primeiras tentativas de estabilização do Itamar, no fim de 92 e início de 93, até o estabelecimento definitivo do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, posteriormente, de 94 até 2000, fundamentalmente, vai buscar um atrelamento do Brasil à estrutura do sistema internacional unipolar, fundamentalmente uma tentativa de enquadramento visando os fluxos de capital internacional, que eram um dos pilares da política macroeconômica do Plano Real. Então, obviamente que se enquadrava, assim como já aconteceu em outros momentos históricos, visando conseguir aí benefícios econômicos necessários para a estrutura interna, lembrando que há esse problema histórico de restrição de recursos. Já entre 2000 e 2002, o FHC muda um pouco a característica do seu governo e busca uma retomada do multilateralismo, fundamentalmente após as crises econômicas do fim dos anos 90, que vão demonstrar que esse atrelamento muito aprofundado com o sistema internacional acabava trazendo algumas vulnerabilidades. Depois, com o Lula, de 2013 a 2010, 2009, 2010, perdão, nós vamos ter aqui, de alguma forma, o aprofundamento do multilateralismo e a tentativa de construção de um sistema internacional multipolar onde o Brasil representaria um desses polos de poder. É a tentativa de afirmação do Brasil como um ator global. E aqui nós estabelecemos, de fato, uma autonomia pela diversificação.
Entre os governos Collor e FHC até 2000, nós observamos aí uma autonomia pela participação, aceitando as regras do jogo do sistema internacional e se enquadrando essas regras. Né? Com o Lula, nós já vamos ter a autonomia pela diversificação. Já no governo Dilma, de 2010 a 2016, nós vamos ter uma proeminência dos fatores regionais. O Brasil abandona um pouco essa característica de ator global, arcando com essa atuação mais universalista, e começa a focar fundamentalmente em uma certa liderança regional, uma proeminência regional. E, obviamente, que a partir de 2013 e 2014, os assuntos internos também vão ter uma importância muito maior, que entre 2015 e 2016 a política externa brasileira começa a perder um pouco da sua característica, porque a preocupação com a defesa do governo internamente acabou se tornando mais importante ainda do que a própria diplomacia nesse período. E com o Temer, mais contemporaneamente, a partir de 2016, há um certo reenquadramento do Brasil no sistema internacional, buscando, de alguma forma, manter o fluxo de capitais, e aqui toda aquela característica de autonomia pela diversificação se perde. E atualmente tem essa dificuldade de compreender até que ponto se dará a próxima política externa do próximo governo. Nesse sentido, podemos sintetizar esse período fundamentalmente com as questões da moderação construtiva que a política externa brasileira representa, e aí compare isso com o cenário mais geral da institucionalidade democrática, como a política externa brasileira pode representar esse elemento de moderação de posturas existentes dentro da sociedade, além dessa questão da mudança na continuidade. Tanto uma mudança na continuidade em relação ao período prévio, ou seja, do autoritarismo burocrático para a nova República Democrática Brasileira, muitos elementos acabam tendo uma continuidade, é difícil de se observar uma ruptura de fato, quanto o mesmo elemento se observa na própria mudança de governo. As mudanças de governo representam algumas alterações de pautas específicas, mas, de modo geral, as características essenciais e os princípios, os vetores, os objetivos da política externa brasileira continuam. O que muda, na verdade, além dessas temáticas específicas que dizem respeito ao plano de governo de cada um desses governos, né, também o modelo de inserção internacional ele acaba sendo alterado. A forma como se busca dar resposta aos dilemas, aos princípios, aos vetores da política externa brasileira, isso sim acaba se alterando. Mas não é, de fato, uma grande ruptura que inaugura um novo modelo de política externa. Na verdade, são apreciações diferentes das problemáticas internas e internacionais que fazem com que a diplomacia brasileira dê respostas diferentes para cada uma dessas pautas da agenda. Bom, hoje vamos fazer essa apreciação mais geral da questão desse período, justamente porque não é um período central para a nossa análise. Contudo, na próxima aula, na próxima semana, dia 29, né? Aí sim, finalizando o período do autoritarismo burocrático com os governos Médici, Geisel e Figueiredo, aí sim nós fazemos uma discussão mais aprofundada, comparando com os governos da primeira parte do autoritarismo burocrático, o Costa e Silva e o Castelo Branco, e fazendo uma comparação também com o período da Nova República que nós apresentamos nessa aula de hoje, né? Lembrando que, para a avaliação, aí nós focamos no período da Era Vargas, a segunda aula que nós tivemos sobre a Era Vargas, a República Populista e o autoritarismo burocrático. Esses três períodos é que vão ser centrais para a avaliação. Os outros que nós analisamos são mais secundários para essa discussão, né? E a atividade relativa ao período do autoritarismo burocrático, que são 2 aulas, né? Nós vamos ter uma atividade apenas, justamente uma comparação entre todos os governos desse período. E lembrando que a atividade dessa aula, à distância, vai estar disponível a partir de hoje, e vocês têm o prazo até sábado para realizar ela. E depois da realização da próxima aula presencial, dia 29, vai ser a última aula. Dia 6 de julho nós temos a nossa avaliação e dia 13, então, o exame, mantendo o cronograma que nós tínhamos estabelecido previamente
no plano de ensino apresentado no início do semestre, tudo bem? E qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, podem entrar em contato por e-mail sem problemas.